Pode ser o maior avistamento de OVNIs já relatado nos Estados Unidos. Veja aquilo! Em 13 de março de 1997, o céu sobre o Arizona se iluminou. Um grande avistamento. Esferas luminosas, vistas por milhares. Elas se multiplicaram, uma luz virou 2, 3, 4. Era uma espaçonave ultra silenciosa, do tamanho de um encouraçado. A espaçonave era tão grande que eu não consegui ver o outro lado dela. Será que pistas antigas, de mais de 1000 anos, revelam um padrão? Parece um disco pegando fogo. Ou pode ser um programa secreto do governo? Alguns veículos grandes correspondem a essas descrições. E o que diz agora o ex-governador do estado? Descrevo o que vi como sendo de outro mundo. Este é o caso número 97202. As luzes do Arizona. Caçadores de OVNIs. Alguma coisa está acontecendo no céu, está mesmo. E vou morrer sabendo que o que eu vi era verdadeiro. Milhares de pessoas em todo o Arizona viram algo naquela noite. Eu acho que as luzes de Fênix são reais. Isso é um fato. Na noite de 13 de março de 1997, os moradores de Phoenix, Arizona, estavam na rua, olhando para o céu. Esse grande número de espectadores saíra para ver o cometa Hale-Bopp, que não passava pela Terra havia mais de 2000 anos. Mas outra coisa apareceu na escuridão. Algo totalmente inesperado. Esse avistamento em massa ficou conhecido como as luzes de Phoenix. O que as pessoas viram em 13 de março de 1997 colocou o cometa no chinelo. A imagem mais conhecida do caso mostra luzes anômalas que apareceram sobre Phoenix em torno das 10 horas da noite. Segundo as testemunhas, as luzes eram vermelhas ou alaranjadas e pareciam piscar. Eles também relataram que, curiosamente, elas pairavam ou mantinham a altitude, não pareciam descer com o tempo. Mas essas luzes são apenas parte de uma história complicada. No começo daquela mesma noite, ocorreram outros avistamentos em todo o estado. Alguns descreveram uma formação de luzes em V, enquanto outros afirmaram ter visto uma nave com forma de bumerangue. Segundo as testemunhas, o que foi visto no céu sobre o Arizona era absolutamente enorme. A nave teria mais de 1,5 km de largura. Pairava silenciosamente no céu, mas também era capaz de atingir velocidades incríveis. A colossal nave não se parecia com nada que se sabia existir. As pessoas que assistiam ficaram realmente em choque. Veja aquilo! Eu consegui filmar. O bumerangue teria sido visto já às 19h55 em Henderson, Nevada. Depois, em Paulden, Arizona, às 20h15. Em Prescott, às 20h17. Em Phoenix, às 20h30. E em Tucson, às 20h45. Aparentemente não há nenhuma imagem dessa nave gigantesca. Foram avistamentos distintos ou aspectos diferentes do mesmo evento? Os investigadores pretendem descobrir a explicação dos numerosos eventos que ocorreram no céu do Arizona. Pat Usker vai pesquisar os avistamentos na área de Phoenix. Acredito que estamos tratando de alguma coisa tão secreta que está décadas à frente de tudo que conhecemos. Ou então se trata de uma genuína visita extraterrestre.
O Dr. Ted Eckworth examinará as imagens em vídeo das luzes de Phoenix e realizará um experimento para reproduzir o evento. Eu quero examinar com cuidado o aspecto dinâmico dessas luzes, como elas se movem ou não se movem pelo céu. E Bill Burns analisará a natureza da nave em forma de bumerangue. Muita gente diz que o objeto sobre Fênix naquela noite às 8 horas era uma nave extraterrestre. Os investigadores contam com a ajuda do cinegrafista James Fox e pesquisa o mistério desde 1997. Eu investigo isso há bastante tempo. Algo muito grande voou sobre o Arizona e até hoje é inexplicável. Luzes no céu de Phoenix não são nenhuma novidade. Antigas pistas gravadas nessas rochas sugerem que os índios podem ter visto OVNIs há mais de 1000 anos. O céu noturno de Phoenix tem uma história de fenômenos estranhos que levou ao avistamento em massa de 1997 e aos dias de hoje. Eu acredito sinceramente que eles não eram desse mundo. Eu pensei, nossa, eu estou vendo coisas que a maioria das pessoas nunca verá na vida. Os eventos ocorreram há mais de 11 anos, então por que ainda as pessoas falam disso? As testemunhas não acreditam na explicação. Os caçadores de OVNIs pediram e receberam uma declaração oficial da Força Aérea em relação às luzes que apareceram sobre Phoenix em 13 de março de 1997. Diz que as luzes foram causadas por foguetes de sinalização lançados por Thunderbolts A-10. Era uma missão de treinamento da Guarda Aérea Nacional de Maryland sobre a cadeia de montanhas Barry Goldwater. A única explicação são os foguetes da Guarda Nacional de Maryland. Eles dizem que foram foguetes lançados pela Guarda Aérea Nacional, mas acho que as testemunhas e as imagens sugerem outra coisa. Para começar a investigação, Pat procura Richard Ruelas, repórter do Arizona Republic. Ruelas cobre o fenômeno das luzes de Phoenix desde o começo. Muitas vezes os OVNIs são vistos sobre pequenas áreas rurais, mas isso ocorreu sobre uma cidade grande. E muitas pessoas viram. Não é uma coisa fácil de descartar. Mas o que parece é que foram 2 eventos. Uma das confusões das luzes de Fênix é que ocorreram 2 incidentes naquela noite. Em torno das 8 horas, as pessoas viram uma formação em V. Por volta das 10, círculos pairavam sobre o oeste de Fênix. Não foi o que a maioria viu. Quem viu as luzes de Fênix no chão, viu o V no céu. Uma personagem importante da história das luzes de Phoenix é a vereadora Frances Emma Barwood. Em 6 de maio de 97, citando motivos de segurança pública, Barwood pediu uma investigação oficial sobre os incidentes de 13 de março. E aquela vereadora que sugeriu gastar recursos governamentais ou estatais investigando OVNIs foi recebida com risos. Por que as pessoas iam arriscar se queimar quando nada aconteceu naquela noite? Disseram que era muito barulho por nada, mas eu acho que foi muito barulho por alguma coisa. Francis perguntou, por motivos de segurança pública, o que pairou sobre a cidade de Fênix. Ela nunca disse a palavra OVNI. Voador espaçonave nunca disse. Não entendi por que ninguém queria saber a verdade. O Arizona Republic publicou um cartoon com discos voadores entrando por um ouvido e saindo pelo outro, e o outro com uma campainha na minha cabeça. Não só não queriam saber, como disseram que eu protestava demais. Que tipo de reação você recebeu? Comecei a receber telefonemas às 7 da manhã. Só pararam às 11 da noite. Num feriado de verão, eu tentei retornar a ligação de todos. Liguei para mais de 700 pessoas. Você fez alguma investigação sozinha sobre o fenômeno? Passei todas as ligações para o governador.
Era o governador Symington. O governador do Arizona, Fife Symington, foi pressionado a encontrar uma explicação para o fenômeno. Numa entrevista coletiva na manhã de 19 de junho de 97, ele declarou que examinaria a questão. Vamos investigar isso e descobrir se era um OVNI. Mais tarde, no mesmo dia, o governador chamou outra entrevista coletiva. E agora pedirei ao policial Stein e seus colegas que tragam o acusado até a sala para que todos possamos ver o culpado. Ele começou a falar sobre as luzes de Fênix. E achamos que ele ia mesmo investigar o acontecido. Mas então seu chefe de gabinete entrou na sala. Estava fantasiado de extraterrestre. E vimos que era uma brincadeira. Para começar, esse nem é o estilo de Fife, ele não tem senso de humor. Isso foi para mostrar que vocês são sérios demais. Você achou na época, ou continua achando até hoje, que foi algo organizado contra você por ousar fazer essa pergunta numa audiência da Câmara? É o que parece. Muitos quiseram saber a resposta, mas nunca souberam. Não tenho ninguém contra mim entre meus eleitores na cidade ou no estado. A hostilidade veio de membros do governo. Mas outros detalhes emergiram. Estranhos vídeos feitos dias, meses e mesmo anos antes do avistamento em massa podem conter pistas. E o governador, que riu no começo, passou por uma reviravolta espantosa. O que ele viu com os próprios olhos? Vi um objeto grande, escuro, em forma de delta. Naquela noite, vimos várias luzes aparecerem sobre a região da Montanha Sul. O fenômeno, que ocorreu no Arizona em 13 de março de 97, é complicado e combinou avistamentos múltiplos em todo o estado. Uma imensa nave em forma de bumerangue, às vezes descrita como 5 luzes numa formação em V. E mais frequentemente, como uma série de círculos vermelhos ou alaranjados sobre Phoenix. Bill e James Fox vão conversar com Mike Christon, que testemunhou as luzes de Phoenix. Veja isso! Oh, meu Deus! Em 13 de março de 97, Mike estava no terraço, respirando o ar fresco da noite, quando viu uma luz forte e alaranjada no céu. Diga-me o que é isso. Eu entrei para buscar minha câmera e filmar, e enquanto eu fazia isso, vi que uma outra luz surgia ao lado da primeira, um pouco mais abaixo. E outra luz surgiu. E depois outra. De repente, toda essa série de luzes, eram 8 ou 9, subiram e formaram um arco. Eu filmei durante 2 minutos e meio e as luzes desapareceram lentamente, uma de cada vez, e não na ordem em que surgiram. A explicação da Força Aérea é que as luzes foram causadas por foguetes de sinalização. Segundo documentos oficiais, os foguetes foram lançados por Thunderbolts A-10 como parte de uma missão anual de treinamento chamada Operação Snowbird. Os foguetes foram disparados sobre a cordilheira Barry Goldwater, atrás das montanhas Estrela. Ambas são visíveis da casa de Mike. Você já tinha visto uma luz como aquela na vida? Não. Eu sempre via 1 ou 2 luzes lá longe, à distância. Mas foi a primeira vez que as vi tão a leste. E eram extremamente brilhantes comparadas às outras que eu já vi antes. E achei estranho o desenho que formavam. Eram como os foguetes que já tinha visto antes? Não. Os foguetes caem em ritmos diferentes, oscilam por causa do vento e não fixam uma forma.
As luzes que Mike viu, primeiro, não se pareciam com foguetes que já vira. Segundo, foram precedidas por um círculo laranja que Mike não conseguiu identificar. Seriam tipos diferentes de foguetes? É o que queremos saber. O que você acha que filmou em vídeo naquela noite? Podem ter sido 3 coisas, na minha opinião. Primeiro, pode ter sido um trote. Mas acho que não foi um trote, era elaborado demais. Pode ter sido uma espaçonave, mas não tenho provas. E a outra coisa que pode ser é algum tipo de experimento militar. Alguns comportamentos das luzes parecem estranhos, como as testemunhas descreveram, e, portanto, merecem mais investigações. Ted pretende realizar um experimento com foguetes em Long Beach, na Califórnia. Usando paraquedas luminosos, ele testará a explicação da força aérea. Outra testemunha das luzes sobre Phoenix foi a doutora Lynn Kitai, médica e autora de documentários. Ela preferiu permanecer anônima durante 7 anos após o incidente. Em 2004, arriscando sua reputação profissional, ela fez a surpreendente revelação de que as luzes já haviam aparecido antes. Eu presenciava esses fenômenos já havia 2 anos antes do avistamento em massa. Uma vez aconteceu bem perto de casa. Tentei absorver tudo. O tamanho, a forma, a cor tinham cerca de 1,5 metros cada. Eram esferas. Tinham uma coloração âmbar uniforme e não brilhavam. Segundo a doutora Kitai, outra série de luzes apareceu em janeiro de 97, 2 meses antes dos avistamentos em massa sobre Phoenix. Ela viu o que acredita ser uma grande formação triangular e conseguiu filmar esse triângulo. Havia 6 pontos de luz que pareciam presos a alguma coisa que se movia lentamente atrás da montanha sul. Depois de ter visto luzes estranhas em fevereiro de 95 e janeiro de 97, a doutora Kitai não ficou surpresa ao ver mais luzes 2 meses depois, em 13 de março. Eu vi 6 luzes surgirem. E então peguei a minha câmera e saí bem rápido. E quando consegui focar, foi isso que eu vi. E essa é a direção da Montanha Sul? Sim, do aeroporto. Bom, só para ser o advogado do diabo, o que você diria se alguém sugerisse que você viu um foguete militar? Não pode ter sido nada militar. Foguetes militares cintilam e não permanecem em formação e oscilam no vento. E eram esferas. Outra testemunha que conseguiu filmar sua experiência é Steven Blonder, autor de Oráculo da Phoenix. Como a doutora Kitai, Steve e sua vizinha Jaylene Bergman afirmam que 13 de março não foi o primeiro dia que viram algo inexplicável no céu de Phoenix. Em 10 de março, eu vi pela primeira vez luzes estranhas no céu. Você viu aquilo? Vi, eu consegui filmar. Peguei a minha câmera e comecei a filmar, tentando conseguir um close daquilo. Era uma luz laranja e pulsante, diferente de tudo que eu já vi na vida. Jaylene, como você se envolveu nisso? A mulher dele, Suzy, foi até minha casa no dia seguinte, estava chocada e disse: "Nós vimos um OVNI ontem." Nas 3 noites seguintes, vizinhos se reuniram no terraço de Steve para observar o fenômeno. Suzy, eles voltaram. E eles não se decepcionaram em nenhuma noite. Mas foi a visão do dia 13 que cativou Steve e Jaylene, bem como toda Phoenix. É um grande avistamento. São 5, apareceu outro! Como as outras testemunhas, Steve e Jaylene
não aceitam a explicação oficial para o que viram naquela noite. Fiquei muito chateado quando ouvi a explicação, porque sabia que não eram foguetes. A Força Aérea afirma ter lançado foguetes de sinalização. E as testemunhas ficaram surpresas porque o céu não se iluminou ou brilhou ao redor dos foguetes. Mas é possível que as condições ambientais naquela noite não tenham permitido esse tipo de reflexo em torno dos foguetes. Os caçadores de OVNIs convidaram Jaylene e seu marido Jason, que também testemunhou as luzes, para participar de um experimento liderado por Ted em Long Beach, Califórnia. Vamos fazer o nosso melhor para reproduzir os foguetes militares que teriam sido lançados do avião. E vamos ver se as testemunhas que viram as luzes sobre Fênix acham que se parecem com a explicação dos militares. A equipe vai usar foguetes marítimos comuns no lugar dos foguetes militares. Os foguetes marítimos são usados por navios em perigo para pedir ajuda. Quando disparados, eles sobem 300 metros. Tanto os foguetes marítimos como os militares são lançados com paraquedas. E Ted está interessado em saber o que as testemunhas acham das características de voo dos foguetes. Eu não tenho como prever o que vai acontecer. Nós vamos lançar os foguetes e ver como eles são. Estamos prontos para lançar os 5 foguetes. Eles precisam olhar a trajetória. É um dos aspectos mais importantes do teste. Tudo bem, vamos lançar em 10 segundos. Os foguetes são lançados. Agora as testemunhas precisam dizer o que pensam. Mas o caso pode ter outra explicação militar. As luzes sobre Phoenix podem mascarar um dos maiores projetos clandestinos jamais criados pelo governo. Um avião ultra-secreto e invisível ao radar. E que é literalmente imenso. Os caçadores de OVNIs estão em Long Beach, Califórnia, realizando um experimento com Jaylene e Jason Brugman, testemunhas das chamadas luzes de Phoenix, em 13 de março de 97. A explicação oficial dada pela Guarda Aérea Nacional é que as luzes sobre Fênix eram foguetes de sinalização lançados por Warthogs A-10. Como está mais preocupado com as características de voo, Ted substituiu um paraquedas luminoso por outro e usou foguetes marítimos e não de sinalização. São mais fáceis de controlar e as testemunhas podem ficar mais perto da fonte de luz. Tem alguma instrução especial para as testemunhas? Quero que as testemunhas prestem atenção em algumas coisas, principalmente na trajetória dos foguetes quando descerem. A trajetória é semelhante às luzes que vocês viram em Fênix? Tá legal, estamos prontos. Olhem para o céu em 10 segundos. Vamos lançar um. Pronto? Sim. Lá está. É o primeiro. Vamos ligar. Ted chamando Pat e Bill. E aí, como foi? Eu notei que, mesmo aparecendo separadamente, todas as luzes ficaram alinhadas. As luzes que vimos pairavam, mantinham altitude, não desciam. É, isso mesmo. As luzes apagaram na mesma altitude. Vocês diriam que o que viram naquela noite é totalmente diferente do que o que viram agora? Totalmente diferente dos foguetes que mostraram hoje. Sabemos que há muitas outras testemunhas e algumas coisas que descreveram não parecem corresponder a foguetes. O tempo de suspensão, as luzes piscantes, a distribuição no céu, as velocidades, nada disso combina com os foguetes que eu conheço. Por isso, eu fico me perguntando se foram mesmo foguetes que eles viram em 1997.
Como as testemunhas descartaram os foguetes, Ted decidiu examinar o vídeo daquela noite para tentar distinguir outras características das luzes. Ted e o analista de imagens Terry Mason estudam as filmagens de Mike Christon e Steve Blonder. Temos imagens do Mike, que filmou na parte norte de Phoenix, e do Steve, que filmou na parte sul. Eles estavam a 24 quilômetros de distância, de lados opostos da bacia. Os dois filmaram o que, na análise inicial, parece ser a mesma coisa. A olho nu, as luzes parecem estar sobre a cidade. Depois de vários minutos, as luzes parecem se apagar. Há uma teoria de que as luzes são foguetes. O curioso é que quando elas se apagam, não se apagam em ordem. Se fossem foguetes lançados de uma aeronave sucessivamente, o tempo de combustão seria semelhante. Provavelmente apagariam em ordem. O comportamento das luzes parece contradizer a explicação da força aérea, mas sua aparência física pode confirmar que são foguetes. Quanto à explicação dos militares de que seriam foguetes, nós sabemos que eles são brancos. O que você acha dessas imagens? Elas são coerentes com essa explicação? Parece que sim, mas como vimos muitas vezes, o vídeo altera as cores das luzes. E se elas têm alguma cor visível a olho nu, vão parecer brancas no vídeo. É uma superexposição contra o preto, sabe? Mesmo que tiverem cor. Isso. Não prova que são foguetes, mas é uma possibilidade, coerente. sim. Eu devo dizer que eu estou em dúvida. Parece muito improvável que seja uma série de foguetes descendo de paraquedas, mas estamos lidando com aparências. Não temos muitos dados quantitativos, e não me parece que sejam foguetes, embora quantitativamente eu não possa provar nada. Pat e Bill voltaram ao Arizona para procurar testemunhas de outras aparições na noite de 13 de março de 97. Querem investigar um suposto segundo objeto visto na mesma noite. Testemunhas relataram ter visto uma nave em forma de bumerangue voando sobre o estado do Arizona entre 8 e 10 da noite. Como não há fotografias ou vídeos dessa gigantesca nave, os caçadores de OVNIs pediram ajuda a John Beveresco, artista e especialista em computação gráfica. Com base em vários testemunhos, John vai criar uma imagem do que pairou no céu sobre o Arizona naquela noite. 20:13 de março de 97. Dana Valentine está sentado na varanda da casa do seu pai quando viu luzes formando um V se aproximarem. Eu fiquei olhando e depois de 10 minutos achei que elas já deveriam estar sobre mim. Intrigado, Dana chamou o pai para ver as luzes. Nós não sabíamos se eram 5 unidades ou uma só grande, mas quando chegou mais perto, começamos a achar que era uma unidade só, mas enorme. Mas parecia para você que esse corpo tinha uma forma? Com certeza me pareceu um objeto bem grande. E que enorme. tamanho você acha que ele tinha? Se eu andasse da luz esquerda até a luz direita, acho que daria 1,5 km. John anotou os detalhes visuais e colocou a informação no programa de geração de imagens. Ele mostra o resultado a Dana. Tá, o que eu fiz foi criar uma animação de uma cena no céu com base em todas as informações que você me passou. As luzes estão boas, o tamanho está certo, foi isso que eu vi. A descrição feita por Dana combina com outros testemunhos. Uma formação em V, com 1,5 km de largura, 5 luzes grandes e completamente silenciosas. Bill, James e John se encontram com outra testemunha, Terry Mansfield, que afirma ter visto uma nave em forma de bumerangue. De repente, um dos meus voluntários apontou para cima e disse: "Oh, meu Deus, o que é aquilo?" E todos olhamos para cima. A primeira coisa que notei é que as estrelas tinham sumido, eu não as via mais no céu. E parecia que um volume preto, cintilante e acetinado passava sobre a minha cabeça. Terry notou detalhes que poucos outros relataram. A nave parecia cintilar no céu noturno.
A espaçonave era tão grande que eu não consegui ver o outro lado dela. Então era tão grande que se estendia de um horizonte ao outro? De onde eu estava, não conseguia ver as bordas dessa coisa que estava passando no céu. Você disse que a superfície do fundo dessa nave que você viu parecia cintilar. Isso, parecia uma onda suave, uma ondulação. Era muito fluido, parecia que eu a alcançaria com a mão. O passado de Terry a torna uma testemunha bem informada quando o assunto é aeronaves. Meu marido está na Força Aérea há 22 anos. Meu sogro foi piloto da Força Aérea durante 26 anos. Vimos jatos, aviões, helicópteros. Vimos todos os tipos de aviões militares. Bom, acho que eu consegui alguma coisa que pode representar o que a Terry viu. Veja se foi assim. Foi sim. A ondulação era assim mesmo. Tem tons de preto, de prateado, de cinza. Parece muito fluido, muito semelhante ao que vi. Estão certos, porque a tela toda está coberta com o objeto que eu vi naquela noite. Foi exatamente assim. E o que você acha disso? Esse objeto é enorme. Uma das evidências mais convincentes é corroborar testemunhas de pessoas que não se conhecem, nunca se viram antes, e isso ajuda o caso, acrescentando mais uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Esferas. Uma misteriosa sequência de luzes. Um enorme objeto em forma de V que parece ondular. Foram vistos sobre Phoenix em março de 97. Esses avistamentos estariam relacionados ou seriam incidentes totalmente separados? E será que se trata de uma tecnologia altamente secreta, criada por nós mesmos? Existem veículos grandes que correspondem a algumas descrições que vocês ouviram. O que passava sobre a minha cabeça estava tão baixo que parecia que eu poderia tocá-lo. E estava absolutamente silencioso. Imagens feitas em 13 de março de 97 mostram estranhas formações luminosas no céu de Phoenix. E várias testemunhas disseram ter visto objetos e esferas inexplicáveis pairando sobre o Arizona. Algo nessa região atrairia esses objetos? Pat está com Jeff Woolwine, um pesquisador de OVNIs na base das montanhas White Tank. Esses montes estão cheios de inscrições, desenhos talhados na rocha pelos índios, um povo nativo americano que viveu aqui de 200 a.C. a 1400 d.C. e que depois desapareceu misteriosamente. Claramente, os Horokan viam coisas no céu como nós vemos hoje. Objetos estranhos, luzes estranhas. Digamos, eles não tinham filmadoras, mas tinham pedras onde gravar algo importante para ser lembrado no futuro. Queriam registrar isso para que as pessoas soubessem o que aconteceu aqui. Pat e Jeff andam até o local onde estranhos desenhos foram encontrados. Entre as inscrições estava uma que Jeff acredita ser significativa. Veja esta linha interessante aqui. É uma linha com uma bola aqui, outra ali, outra ali. Hoje isto se chama altere. OVNIs com forma de halteres, como este filmado sobre Phoenix em 24 de janeiro de 2005, são conhecidos pelos pesquisadores modernos. É possível que tribos da região tenham desejado registrar seus próprios avistamentos nessas pedras há quase um milênio. Está se referindo a OVNIs com forma de haltere? Isso mesmo, correto. Estou vendo inscrições muito interessantes, mas a interpretação é do Jeff. Podemos especular que é o Sol, ou uma estrela, mas também pode ser uma luz no céu. Isso mesmo. Eles podem ter registrado OVNIs, ou então fenômenos celestes, estrelas, cometas, coisas desse jeito. Por enquanto, é só uma teoria, mas é uma teoria muito interessante. A interpretação de Jeff é pessoal. Mas até mesmo especialistas do governo que estudaram as inscrições têm dificuldade em explicar algumas imagens. Doc Talboy é guarda florestal e trabalha no Departamento de Preservação Histórica do Arizona.
estudando, catalogando e mapeando todos os sítios do Parque Regional das Montanhas White Tank. Como você via as inscrições da montanha White Tank? Os Horokan observavam o que acontecia ao redor deles. Eles eram observadores de fenômenos celestes e de fenômenos sazonais, e nos deixaram uma interessante história pictórica a partir do ponto de vista deles. Alguns desenhos parecem de seres alienígenas, homens usando capacetes. Um deles é famoso, dependendo de como olharmos, parece um disco com fogo saindo embaixo. Estamos apenas especulando sobre o que eles significam, não sabemos ao certo o que são. Porque não existe nenhuma pedra de Roseta, nenhuma ponte para traduzir realmente o que teriam sido. Mas enquanto os mistérios desses antigos desenhos estão ocultos pela história, a verdade por trás das luzes vistas sobre o Arizona pode ter sido mantida em segredo de propósito. Na cidade de Mesa, no Arizona, Bill e James Fox chegam ao Museu Comemorativo da Força Aérea. Vão encontrar com o autor e especialista em aviação, Bill Scott, que pesquisou uma aeronave altamente secreta para um artigo da revista Aviation Week. O que ele descobriu em sua pesquisa guarda muitas semelhanças com o que foi visto sobre Phoenix. Tinha 1,5 km de largura, voava silenciosamente e pairava. Quando partiu, as testemunhas oculares disseram que foi num piscar de olhos. Tinha forma de bumerangue. Bumerangue? De bumerangue, de um V. Você fez muita pesquisa, escreveu vários artigos para a Aviation Week, a Space Technology. O que você acha disso? Nós encontramos vários programas negros, programas altamente secretos que provavelmente incluíam flutuação quase neutra, ou seja, um veículo cheio de gás hélio. Tem casco rijo e são chamados de aeronaves de casco rijo. Segundo relatos, alguns deles seriam muito grandes, talvez com a largura de um campo de futebol. Geralmente tinham forma triangular, alguns tinham forma de bumerangue. Nenhuma imagem, diagrama oficial ou projeto desse tipo de veículo foi divulgado pelo governo. Se as Forças Armadas operam essas gigantescas aeronaves, preferem manter segredo. Essas naves podem ter sido desenvolvidas para operações das forças especiais. O interessante desse veículo em particular é que pode transportar uma carga bem grande e, sendo assim, pode levar uma unidade inteira de soldados totalmente equipados a bordo. Segundo suas estimativas, essas aeronaves secretas serão reveladas ao público algum dia? Podem nunca ser reveladas. Enquanto forem uma vantagem, não queremos que o público saiba delas. É assim que eles pensam. A aeronave de casco rijo parece semelhante à nave em forma de bumerangue, mas não é idêntica. Algumas características de desempenho, como a incrível velocidade e a superfície ondulante, não estão presentes. As aeronaves de casco rijo que examinei não exibiam algumas características que essas testemunhas viram, como desaparecerem imediatamente num piscar de olhos. Não sei como explicar isso, só estou dizendo que existem veículos grandes que correspondem a algumas descrições que vocês ouviram. Os eventos que ocorreram no Arizona podem ser explicados por esses programas secretos? E as histórias sobre OVNIs seriam parte de uma campanha de desinformação? O ex-governador do Arizona, Five Symington, pretende esclarecer a questão de uma vez por todas. Descrevo o que vi como sendo de outro mundo. Bill e James Fox vão se encontrar com Five Symington, governador do Arizona, entre 90 a 97. Em 19 de junho de 97, o governador deu uma entrevista coletiva prometendo investigar as luzes de Phoenix. Mas na mesma tarde ele chamou outra entrevista coletiva e apresentou seu chefe de gabinete vestido de alienígena diante da imprensa. Agora ele explica suas ações.
O mundo inteiro caiu em cima de nós. Fomos inundados por perguntas do Bureau de Notícias de Pequim, da BBC, todos ligando para Fênix, querendo saber das luzes de Fênix e o que acontecia. Eu me reuni com o gabinete e decidimos naquela hora fazer uma brincadeira e aliviar a atmosfera. Mas não me dei conta de que ofenderia tanta gente. Eu estava apenas tentando dar um pouco de leveza àquela atmosfera que estava começando a ficar muito carregada, muito tensa, com muita histeria. O senhor disse muitas vezes que tentou vários procedimentos de investigação para esclarecer o que aconteceu em Fênix em março de 1997. Quais foram esses procedimentos, governador? Pedi para meus assessores ligarem para a base da Força Aérea de Luke, para o Departamento de Segurança Pública e para o general encarregado da nossa guarda para tentar descobrir o que havia sido aquilo. E a Força Aérea nos ignorou, disse que não tinham comentários, apenas isso. Não tinham comentários, não que não sabiam. Sem comentários. Mas isso é inaceitável, não é? É inaceitável. Precisam saber o que ocupa o espaço aéreo, não acham? Como governador, sabe que sem comentários significa muito mais que não sabemos o que houve. O que eu sei é que o pior que um governador pode dizer é sem comentários para a imprensa. Sem comentários significa que há algo para comentar. Pela primeira vez descobrimos que a Força Aérea sabia que havia algo lá, mas não quis falar a respeito. Em 2006, o governador Symington concordou em ser entrevistado para um documentário de James Fox e fez uma revelação sensacional. Muita gente viu em Maricopa e eu também vi. Symington, piloto e oficial reformado da Força Aérea, admitiu que também viu a nave em forma de bumerangue. Fife, pode descrever exatamente o que viu em 13 de março de 97? Descrevi como uma nave em forma de delta, mas era um objeto grande e escuro. Era enorme mesmo. Era tão grande que era difícil avaliar a que velocidade voava. Ele era muito estranho, tinha uma iridescência e era simplesmente espantoso, muito maior do que tudo o que eu já vira voando. Compreendi que via algo realmente extraordinário. Fife, por que decidiu se manifestar? Bom, bastante tempo já se passou e sei que muita gente está decepcionada com o que eu fiz, então esta é uma oportunidade para tentar me explicar. Não sou mais governador, sou apenas um cidadão comum e eu não gostaria que as pessoas que votaram em mim ficassem chateadas comigo porque realmente todos passamos pela mesma coisa. Na sua opinião, como oficial da Força Aérea, como piloto, você acha que essa nave que viu era militar? Você acha que a nave que viu pode ser extraterrestre ou algo parecido? Já descrevi o objeto que vi como não sendo deste mundo. Não acho que tenha vindo de nada que conhecemos aqui na Terra, por isso pode chamar de extraterrestre, de sobrenatural. Foi algo incrível de se ver e simplesmente não conheço uma explicação natural para o que vimos. Na minha opinião, algum tipo de nave extraterrestre passou sobre a cidade. Várias testemunhas concordam com isso, inclusive o próprio governador do Arizona, que disse que a nave não era desse mundo. Centenas de pessoas em toda a cidade não podem ter sido enganadas, o que me faz pensar que pode ter alguma coisa a mais. Acho que é uma nave real, não uma ilusão. Acho que é uma nave com propriedades aerodinâmicas incríveis. Acho que é uma nave sólida, mas acho que é uma aeronave triangular de flutuação neutra feita por nós mesmos. Testes demonstraram que as luzes filmadas em 13 de março de 97 não se comportam como foguetes convencionais. E testemunhas em todo o estado estão convencidas de que viram algo extraordinário. O estado do Arizona teria sido palco de testes de uma tecnologia nova e ainda secreta? Ou as testemunhas realmente viram um objeto que não pertence a esse mundo?